que possamos nos organizar a nossa vibração. Vamos fazer a leitura do Evangelho, a Dirce fará a leitura do Evangelho, depois faremos uma prece e daremos a palavra ao nosso companheiro. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 20, a felicidade não é deste mundo. Eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Realmente, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são as condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porquanto ouvimos frequentemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida. A felicidade na terra consiste em algo tão efêmero para aquele que não é guiado pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa série de amarguras e de decepções. E notai, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está sujeita às provas e às expiações, é forçoso admitir que existem, em outras partes, moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, ainda aprisionado em um corpo material, possui, em sua plenitude, as alegrias ligadas à vida humana. Eis porque Deus semeou no infinito esses belos planetas superiores para onde vossos esforços e vossas tendências um dia vos farão gravitar, quando estiverem suficientemente purificado e aperfeiçoado. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja destinada a servir para sempre de penitenciária, certamente que não. Dos progressos adquiridos, podei facilmente imaginar os progressos futuros, e das melhorias sociais conquistadas, novas e mais fecundas melhorias. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Todos deveis vos dedicar à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da sagrada luz, portanto, mãos à obra, meus queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem pelo objetivo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. São palavras de François Nicolas Madeleine, cardeal de Morlot, em Paris, 1863. Vamos então, juntos, unirmos os nossos pensamentos, buscando as nossas melhores vibrações, buscando apaziguar nosso coração, recebendo do alto esses fluidos que agora caem sobre nós, nos envolvendo a todos, estimulando os nossos pensamentos, envolvendo as nossas emoções mais desequilibradas. Agradecer, Senhor, nesse momento, nessa encarnação, por estarmos espíritos espíritas, por podermos, Senhor, ter a doutrina espírita envolvendo os nossos corações, acalmando as nossas dores, fazendo-nos entender que somos espíritos imortais. E também, Senhor, nos impulsionando para o mais alto. Que todos aqueles que aqui usarão da palavra sejam envolvidos. Envolva também, Senhor, a todos os encarnados e desencarnados que nesse momento estão nessa ambiência para escutar o que o nosso companheiro tem a falar para todos nós. E assim, Senhor, agradecidos a Ti por aqui estarmos, agradecidos a Baltazar, esse espírito responsável pela casa de Leon Denis, que nos recebe, agradecidos a Bezerra de Menezes, o patrono de todas as associações médico-espíritas, agradecido, Jesus, a Ti, mas acima de tudo a Deus. A Ele pedimos a permissão de iniciarmos da nossa parte os estudos da Amilagos nesse domingo. Graças a Deus.
Antes de passar a palavra para o Edgar, eu gostaria só de pedir a vocês que quem puder desligar os telefones, quem não puder desligar, colocar em chamada silenciosa para não atrapalhar o raciocínio do companheiro, e que nós, em alguns momentos, teremos que mexer no celular, mas porque nós falamos online com as pessoas que estão nos assistindo através da TV Regeneração, respondendo perguntas e recebendo questionamentos que serão passados ao nosso companheiro ao final da exposição. E se vocês que estão do lado de cá quiserem passar para cá, porque a televisão que está sendo projetada, os slides, ela está aqui. Ficará mais fácil para vocês poderem assistir a exposição dos slides. Bom, passo então a palavra ao companheiro, que Jesus o envolva. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite da Anulares. Tá ligado? Não só um componente físico, mas também um espiritual, que é traduzido por uma síndrome comportamental que leva o indivíduo a buscar instintivamente e num inteiro descontrole de sua própria condição de exercer sua vontade, a busca por substâncias que alteram substancialmente o funcionamento do cérebro. Eles são jovens, felizes, alegres, com um potencial enorme para o sucesso. Aprendem desde cedo a se socializar usando drogas, comportamento aprendido através dos mais velhos. E eu afirmo que desses jovens bebedores de cerveja que estão aí, desses 6 jovens, um deles se tornará dependente químico. Um deles não saberá controlar a experimentação de drogas. Um deles transformará a droga no centro da sua vida. Um deles começará uma jornada de degradação, humilhação, autodestruição, que, se não for interrompida, o levará à morte. Dependência química é uma doença do cérebro, mas é baseada numa síndrome comportamental, que leva o indivíduo a buscar essa escolha de vida como uma fuga pessoal do enfrentamento da sua própria realidade. As drogas que nós temos disponíveis aí, as depressoras, álcool, a mais consumida ainda, né? Ansiolíticos, solventes, opiáceos, estimulantes, cocaína e crack. Crack é uma outra forma de cocaína. Anfetaminas, nicotina, ao contrário do que todo mundo pensa, principalmente o tabagista. Fumar não deixa a gente calmo, ao contrário, nos excita. As alucinógenas ou perturbadoras, maconha, êxtase, LSD, ayahuasca, que é o Santo Daime, e o anticolinérgico. Sobre o Santo Daime, está havendo aí um noticiário de que o Santo Daime é utilizado como um tratamento da dependência química. Isso não é verdade, né? Na verdade, o que acontece é que o indivíduo troca uma droga por outra. Ele passa a ritualizar o uso da droga. Ele não está tratado, ele não está em recuperação. Ele continua sendo um dependente químico, só que agora ele ritualiza. E como no Brasil, por lei, toda e qualquer forma de religiosidade deve ser aceita e respeitada, o dependente químico encontra um escudo para continuar usando a droga. Como ela funciona no cérebro? Nós temos um sistema, que é um sistema primitivo, que foi desenvolvido exclusivamente para manter a sobrevivência da espécie, sua manutenção, o desenvolvimento de socialização entre os indivíduos e a criação de sociedades para a manutenção da própria espécie e sua evolução como sociedade, que é o sistema de recompensa de prazer. Quando o indivíduo recebe um estímulo fisiológico, seja ele um beijo amoroso, seja ele o sorriso de um filho, seja ele o prazer de se alimentar, que isso é um prazer, é assim que funciona, sexo, comer um chocolate, escutar vovô e vovó pela primeira vez, não é? O carinho da mulher amada. Esse estímulo gera a liberação de determinadas substâncias neurosinápticas que são responsáveis por relaxamento, satisfação, prazer, a sensação de bem-estar do organismo. E, ao mesmo tempo, é criada uma memória
daquela sensação. E essa memória é tão eficaz que é suficiente o cérebro recordá-la para que possamos ter novamente essa liberação. Quando se introduz droga no indivíduo, esse estímulo é muito alto, muito forte, muito intenso. O cérebro não está preparado para lidar com essa intensidade de estímulo. O que ele faz é liberar uma quantidade maior desses neurotransmissores, dopamina, serotonina. Porém, numa quantidade muito maior para a qual ele não está preparado para lidar. E, ao mesmo tempo, essas drogas competem com os receptores que são responsáveis pelo recolhimento dessas substâncias neurosinápticas que dão a sensação de prazer, permanecendo por até 48, 72 horas no organismo essa sensação. Nesse ínter, o cérebro cria uma memória patológica do uso da droga. Mas essa memória, desordenadamente, como ela não foi preparada para ser trabalhada pelo cérebro daquela maneira, ela não é o suficiente para, ao recordar-se do uso da droga, aquela sensação retornar. O cérebro precisa do contato novamente da droga para ter a mesma sensação. E ele não vai conseguir, porque a mesma intensidade não ocorre. É o chamado fenômeno da tolerância. Há necessidade de uma dose maior, uma outra dose 2 vezes maior, uma outra dose 3 vezes maior, e quando não satisfaz, o indivíduo começa a misturar as drogas uma com a outra. Por isso nós dizemos que o dependente químico tem uma droga de base, mas ele vai experimentar todas as drogas que estiverem ao seu alcance. Os danos aos cérebros já estão bem estudados. A redução do seu volume cerebral diminui a conectividade neural a nível de hipocampo e cerebelo. Tem prejuízo na aquisição de conhecimentos, no processar de informações. Leva à amnésia, confusão mental, ansiedade, depressão, esquizofrenia e outros problemas de natureza mental que evoluem para um acompanhamento necessário psiquiátrico. Alguns dados estatísticos. Isso é do Levantamento Nacional de Álcool e Droga de 2012 e 2013. Álcool é a droga mais presente em 70% dos municípios brasileiros. O brasileiro é um grande bebedor e detém recordes vergonhosos. É o maior consumidor de cerveja no mundo, a tal ponto que no Rio de Janeiro o consumo de cerveja é superior ao consumo de cerveja da Alemanha. 5,7% dos brasileiros são dependentes de álcool e outras drogas. Isso significa dizer, estimado censo próximo que vai ver aí, que nós estamos cerca de 200 milhões de habitantes no Brasil, nós estamos falando num universo de quase 12 milhões de dependentes químicos. Se levarmos em consideração os prejuízos trazidos com a convivência do dependente químico no ambiente familiar, estamos falando de mais 4 pessoas, nós estamos falando de quase 48 milhões de pessoas no Brasil. Se levarmos isso para o ambiente social de trabalho, nós estamos falando de um universo de quase 9 pessoas. 118 milhões de pessoas. Somados aos 12 milhões de dependentes químicos, nós temos 120 milhões de pessoas sofrendo os prejuízos, direta ou indiretamente, pelo uso de drogas. 3/4 da nossa população. 1 em cada 6 adolescentes, isso é estatística mundial, 16,5%, que experimentarem algum tipo de droga vai se tornar dependente químico. Por isso que eu falei, um daqueles 6 jovens vai se tornar dependente químico. Isso é estatística mundial. No Brasil, isso é o dobro. O Instituto Nacional de Pesquisa de Álcool e Droga, em 2012, estimou que 37% de quem experimentar droga, 4 em cada 10 adolescentes, vão se tornar dependentes químicos. O que acontece no Brasil? Que nós temos o dobro da capacidade de nos tornarmos dependentes químicos. Minha opinião, nosso comportamento. Aqui temos alguns trabalhos mostrando essas evidências que eu trouxe a respeito do álcool, diminuição do cérebro, a ocorrência de doenças mentais. E o trabalho mais recente, publicado no Jornal Britânico de Medicina, no ano passado, que mostra, numa avaliação de acompanhamento de 30 anos em pessoas que utilizaram álcool de forma rara ou quanto mais, ou seja, desde aqueles que tomam de vez em quando, até aqueles que são bebedores inveterados, os alcoolistas. Independente da frequência ou da dose, o álcool provoca dano cerebral. É isso a que eles chegaram à conclusão. Então, olha, a cervejinha do final de semana que vocês tomam, quem toma,
tem uma lesão cerebral associada a ela. Você pode não ter a repercussão clínica presente, mas você está danificando o seu cérebro. Isso já é provado cientificamente. E com relação à maconha, que hoje em dia é um debate nacional, a legalização ou não o uso dessa droga. Quanto mais jovem, maior o risco de tornar-se dependente. Ao longo de 30 anos, aumentou em 400% o nível de THC através de manipulação genética, saindo de 3% para 12% em 30 anos, e alguns espécimes chegam a ter 25% a 30%. É a chamada skunk. Não é muito vendida porque ela leva a danos muito mais rápido e o traficante ele quer que seu cliente permaneça comprando por mais tempo possível. Ela tem 2 vezes mais poder de provocar dependência química do que outras drogas. Olha que surpresa! Tão inocente, é natural, né? Está na natureza, a maconha, e ela tem um poder de provocar dependência química 2 vezes maior que a cocaína, que o crack, né? Que a heroína. E esse poder aumenta de 25% a 50% se ela for utilizada todo dia. Isso é um trabalho de Volkov Company e Weiss, foi publicado no New England Journal of Medicine em 2014. Um trabalho feito pela Universidade de Nova Zelândia, ao longo de 20 anos, provou que a maconha diminui em 8 pontos o QI, mesmo depois de suspenso seu uso, em jovens que foram acompanhados. Quer dizer, a maconha emburrece. Você fica burro usando maconha. Ela tem um poder cancerígeno 10 vezes maior que o tabaco. É a informação do Dr. Isamitiba. Por que ela tem esse poder? Além de ela possuir substâncias cancerígenas em maior número do que o tabaco, a maneira como ela é utilizada, diferentemente do tabaco, propicia isso. O tabagista, ele pega o seu cigarrinho, dá uma tragada e joga a fumaça fora. O usuário de maconha, não. Ele puxa seu baseado e segura, aumentando o tempo de duração de permanência da substância cancerígena em contato com o tecido pulmonar. Aqui tem outros trabalhos que comprovam os prejuízos da maconha. E tem um que eu não coloquei aqui, que foi feito pela Duke University ao longo de 35 anos, junto com mais 12 instituições internacionais de pesquisa, que provou que os danos provocados a nível cerebral pela maconha são irreversíveis. E eles estavam tentando um meio de treinar o cérebro com áreas que não foram danificadas para substituir as áreas que foram danificadas. Até o momento que eu saiba, não conseguiram êxito. Então, quem usa maconha, prepare-se. Seu neurônio destruído não será substituído. Por que a nicotina tem menos condição de provocar dependência do que a maconha? Ao contrário do que estão dizendo, que a nicotina faz muito mais mal do que a maconha. A nicotina é ruim. Ela é extremamente viciante. Mas o nível de receptores a cerebral são muito menores do que do THC. Praticamente todo o cérebro é receptivo ao THC e não à nicotina. É impossível, depois disso, alguém chegar para mim e dizer, tentar me convencer que a maconha não faz mal. Que a maconha é natural, está tudo bem, não tem problema, pode ser utilizado. Ou está de má fé, ou é ignorante no assunto. As repercussões espirituais. O uso de drogas, e a droga mais antiga conhecida é o álcool, através da fermentação das frutas. Foi a primeira droga de contato com o homem, variando as justificativas de acordo com o estágio de evolução de cada povo, sempre, porém, de resultados negativos. Ou seja, não importa qual seja a sua justificativa para o uso, se ele é religioso, se não é, qualquer que seja a justificativa, ela é sempre negativa. Quem nos traz isso é o Dr. Bezerra de Menezes, nas Fronteiras da Loucura. Quer dizer, eu não vou nem discutir o currículo dele, né? Os desequilíbrios são ocorrências na corrente elétrica do sistema nervoso por distorção da carga que as sensações cultivadas proporcionam, ou seja, aquela droga injetada no cérebro, cuja a intensidade ele não é capaz de trabalhar, provoca esse desgoverno. Joana de Andes em Momentos de Saúde e Consciência. E aqui comprovando que isso é uma escolha pessoal, por isso que essa doença é uma doença adquirida por escolha, não é contraída através de contágio. A pessoa escolhe se tornar um dependente químico porque ela escolhe experimentar a droga.
Justamente o que diz Joana de Anjos, corroborando que é o indivíduo que busca esse próprio abismo, né? É ele que vai atrás dessa deficiência cerebral que ele adquire. Continuando com as repercussões espirituais, a mente é o senhor do corpo, é acessível ao vício e ao relaxamento e às paixões arruinantes. Ao contrário do que alguns pensam, que o problema está a nível perispiritual. Não está, não. Está a nível da mente. E a mente é um atributo do espírito. Então, o espírito é lesado no momento em que você utiliza a droga. E isso explica, baseado no que diz André Luiz no Mundo Maior, por que alguns autores nos dão que são necessários de 4 a 6 encarnações para que o indivíduo se recupere. Porque a lesão é espiritual. Por seu turno, o espírito registra suas emanações através da organização perispiritual. Somente através de futuras reencarnações, no plural, consegue restabelecer o equilíbrio. Mais uma vez, uma informação do Dr. Bezerra de Menezes, corroborando o que os outros autores dizem, que a dependência química é uma doença tão severa que ela danifica o espírito, sendo necessário de 3, 4, às vezes 6 encarnações para a sua recuperação. Então, são necessários para que ele corrija o que fez de errado, ou se ele iniciar uma nova experiência na droga, ele vai sofrer por isso. Então, é como Joana de Anjos diz, quem não realiza por amor, a dor provocará a executar. Vai sofrer. Por escolha. E quais são os estágios da dependência química? O primeiro, experimental, é esse que a gente tem que evitar. Esse aqui. Evitar a curiosidade, orientar o jovem, prepará-lo para que ele não tenha necessidade de buscar esse tipo de curiosidade, esse tipo de experimentação. Ele ocorre na faixa de 10,5 anos de idade. Não é? É uma faixa muito nova, mas é isso aí. Mas alguns trabalhos já estão falando em menos idade, hein? Nós temos já conhecimento de jovens com 11, 12 anos de idade, totalmente dependentes de drogas. Né? Ele não tem aquele compromisso com a fidelidade na experimentação, mas o mais triste disso, a maioria das vezes, essa experimentação ocorre dentro de casa, na família. Toma o espumeiro da cerveja do papai para você ver como é que é amargo e você não gostar dele. Olha só, vou te deixar dar uma tragada para você ver como é que a garganta queima. Dentro de casa. É vendo o titio, titia, que ficam engraçados depois que ultrapassam um determinado limite da bebida. Exemplos, dentro de casa. 90% dos casos de experimentação ocorre dentro da família. Passando por essa fase, o uso ocasional na adolescência, quer fazer parte do grupo. Ele não quer ser diferente, porque ele está sendo ensinado que ele tem que fazer parte de uma massa, que ele não é um indivíduo. Se veste igual, né? Fala igual, né? Se comporta de maneira igual. Estamos esquecendo de falar para eles que a diversidade, as cores diferentes, é que traz o belo da sociedade, o belo da humanidade, é o diferente de ser. E ele é um ser único. Não existe outro como ele. Cada um de nós é único, é um tesouro em si mesmo. E nós não estamos deixando isso ser percebido. Aí, ele passando por essa fase, ele entra na fase do abuso. Ele já está doente. Embora ele seja funcional, continue indo à escola, continua trabalhando, né? Ele já está comprometido com a droga e os prejuízos já começam a aparecer. As notas estão baixando, a produtividade está caindo, e nessa fase, se não houver uma intervenção de imediato, de 1 mês a 4 anos, ele vai passar para o estágio de dependência química. Nessa fase, acabou. Nessa fase, ele precisa ser internado. Ele não tem mais condição nenhuma de tomar decisão, porque se tornou um escravo da droga. Ele não pensa em mais nada a não ser a próxima dose e aquilo que ele vai precisar fazer para conseguir a próxima dose. Então, sentimentos de afeto, amor, de carinho, não passam mais por ele. Ele não se incomoda que a mãe está chorando porque ele está usando droga. Ele não está se incomodando que o pai está desesperado porque ele vive entrando e saindo da cadeia. A preocupação dele é quando e como eu vou fazer para usar droga de novo.
E quando a gente chega para um pai, para uma mãe e diz, olha, teu filho não te ama mais, ele ama a droga, eles se revoltam. Porque é difícil para eles aceitarem e entender o comportamento desse jovem que ele viu nascer, criou, deu todo o amor da maneira melhor possível para ele. Dizer para ele que o filho dele não o ama, que a filha dela não a ama, é inaceitável isso. E eu já escutei diversas vezes impropérios por causa disso. Acontece que o dependente químico tem um problema sério de lidar com determinados tipos de sentimentos, porque chamam-lhe a consciência sentimentos de afeto, de amor, de carinho. Ele não consegue lidar com isso, senão ele tem que rever todo o comportamento disso. Então o que ele faz? Ele pega esses sentimentos, coloca dentro de uma caixa, coloca lá no fundo do porão da sua intimidade e não quer acessá-lo. Esse processo tem um nome clínico, chama-se congelamento emocional. É um trabalho muito grande e difícil restabelecer o contato, o acesso desse indivíduo com esse tipo de sentimento que faz parte de sua recuperação. As repercussões espirituais. O homem que perece como vítima dos abusos, das paixões, porque o hábito se transformou em necessidade, comete suicídio, é um suicídio. Ele não quer morrer, na verdade ele não quer morrer, mas ele faz tudo para morrer. É um suicídio moral. Ele é um suicida, só que ele não tem consciência disso, né? Ele busca todo tipo de viciação, mas cada viciação é particular, cada viciação é única para cada indivíduo, porque a sua motivação é única. Só ele sabe porque ele procurou o caminho das drogas para fugir da sua realidade. Perfil do dependente químico: baixa autocontrole, baixa autoestima, facilidade em assumir riscos, agressividade. 3 desses sintomas é o suficiente para o cara estar propício a se tornar um dependente químico, né? Tem baixo autocontrole, não sabe lidar com situações de estresse, tem baixa autoestima, ele não se considera capaz de fazer o vivenciamento da sua vida, ele tem facilidade em assumir riscos, ou porque ele quer se integrar no grupo, ou porque ele tem alguma patologia que o impede de avaliar o grau de risco de determinadas situações. Ele é agressivo. E o indivíduo que é muito agressivo, ele não consegue viver muito tempo com sua agressividade, ele busca a droga para se pacificar. Ele precisa de momentos de paz, ele só encontra na droga. Então esse é o perfil do dependente químico. As características das famílias de onde eles estão oriundos. A maioria das vezes, não quer dizer que seja única e exclusivamente nessas famílias. Tem famílias que fazem tudo certinho e ainda assim tem indivíduos que acabam caindo no caminho das drogas. Famílias omissas, cujo abandono, a negligência e os abusos são constantes. Famílias extremamente permissivas, ele é o reizinho da casa, é a princesinha da casa, não foi ensinado a ter limites, ele só tem direitos, não tem deveres, não assume responsabilidade nem as consequências daquilo que age, das suas escolhas. É um indivíduo totalmente voltado para si mesmo, egoísta, cujo único interesse dele é se dar bem. Famílias que são intransigentes, é o oposto, é aquela família que o indivíduo não pode fazer nada. Ah, não, deixa que eu faço pelo meu filho, que ele não pode fazer isso. Deixa que eu faça aquilo. Não, meu filho, deixa que eu faço isso aqui. A criança cresce se sentindo uma inútil, incapaz. A sua autoestima vai lá embaixo. Como ela não consegue lidar com isso, ela tenta fugir. E muitas vezes ela quer punir os pais. Aí usa a droga. Né? Essas famílias, elas acham que estão amando seus filhos. Mas na verdade isso não é amor, isso é egoísmo. Quando a gente não deixa o indivíduo desenvolver todo o seu potencial de crescimento, nós estamos sendo egoístas. São famílias que acham que os filhos são posse. Quando, na verdade, nossos filhos estão nas nossas famílias para que nós os orientemos, os guiemos, no sentido a que eles se tornem boas pessoas para eles e para os outros. Não podemos impedir que eles cresçam dessa maneira, tolhendo o potencial deles de se tornarem umas pessoas melhores do que nós mesmos somos. Famílias que agem dessa maneira estão equivocadas, consciente ou inconscientemente, achando que os filhos são propriedades dela.
Características espirituais desses indivíduos. São indivíduos profundamente ligados à matéria, propensão ao mal, não ao mal aquela característica de maldade propriamente dita, mas a ausência do bem. Ignorância, orgulho, egoísmo, são rebeldes, têm conduta perturbadora, são frágeis, têm problemas psicológicos. Que tipo de indivíduos são esses? Espíritos inferiores. Olha como meu filho é inteligente, maravilhoso. Moralmente é uma negação. Eles são inteligentes, são extremamente inteligentes. Intelectivamente eles são muito mais evoluídos do que nós, mas moralmente nos foram entregues porque eles têm essa deficiência. As responsabilidades espirituais da família. O lar responde pela felicidade e a infelicidade da futura prole, gerando criaturas do bem como servos da perturbação. Olha só a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis quando um filho nosso também cai no caminho das drogas. A responsabilidade maior é dele, porque a escolha é dele. Mas nós temos uma parcela assim de responsabilidade. Ou porque não identificamos os sinais, ou porque fizemos tudo errado, proposital ou não propositalmente, de forma consciente ou inconsciente. Essa responsabilidade existe. E a nossa obrigação é resgatar a nossa responsabilidade, mesmo que às vezes, por escolha dele, permaneça no caminho errado. Devemos respeitá-lo. É preciso que ele vá ao fundo do poço muitas vezes para que ele possa ter uma chance de se recuperar. É a única forma. Ele escolher mudar o caminho dele, porque a gente não tem esse poder de fazer isso. Quando a família desenvolve a autoestima, prepara o indivíduo para frustrações que todos nós temos na nossa vida, frustrações, e aprendemos a lidar com elas. Quando nós criamos um indivíduo sabendo que tem que trabalhar, que tem que fazer o seu melhor para constituir na sua vida algo que lhe faça bem, esses indivíduos crescem de maneira mais equilibrada. Não é? Agora, os pais, os educadores, os adultos em geral, são modelos para crianças. Isso que Joana de Ângeles nos traz, está em consonância com todos os educadores no Brasil e no exterior, quando dizem que exemplificar não é uma forma de educar, é a única. A única forma de educar uma criança é dando exemplo. Não quer que seu filho beba? Não beba você. Não quer que seu filho fume? Não fuma você. Não quer que seu filho minta? Não minta você. Quer seu filho honesto? Seja honesto você. A criança escuta 3% daquilo que nós dizemos, mas eles observam 100% das nossas atitudes. Então, quando você faz uma preleção sobre a mentira, dizendo como ela é danosa, como pode trazer prejuízo para você e para outras pessoas, o telefone toca. Pai, é para você. Diz que eu não estou. Tudo que você disse passou ao largo para ele, porque você disse que em determinadas situações ele pode mentir. E foi aí que ele recebeu a mensagem. Essa foi a mensagem que ele guardou. A criança chega, o pai entrou em casa vindo de um dia cansativo de trabalho. A criança vem correndo de braços abertos para dar um abraço. Pai, o pai, não, peraí um instantinho. Vai na geladeira, tira uma lata de cerveja geladinha, toma metade da lata. Pô, agora o papai está bom para passar você. A mensagem que ele passou é: para eu abraçar um filho, eu preciso estar drogado. Eu não sou capaz de abraçar meu filho são. Eu preciso me drogar para abraçar meu filho. As comorbidades têm que ser identificadas porque elas facilitam, não quer dizer que sejam determinantes, mas facilitam o acesso à dependência química. Transtornos de conduta ocorrem na adolescência, a criança mais violenta, isso tem que ser identificado e tratado. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem que ser tratado. Transtorno bipolar, se bem que na França esse índice é de 2%. Um neuropediatra na França fez um levantamento de todos os diagnósticos de TDAH. Foi uma moda aí. Taca Ritalina nas crianças todas. É uma desgraça. Estamos criança de 3, 4 anos de idade. Criança que está brincando, é ativa, lógico, tem muita energia, muito mais que a nossa. Aí toca Ritalina na criança. E esse neuropediatra francês descobriu que dos diagnósticos feitos de TDAH na França, apenas 2% eram reais. Pois é, né? Está difícil a gente criar os filhos, né? Está difícil a gente assumir a responsabilidade sobre os filhos. Dizer não faça isso é difícil, por quê? Porque a gente está trabalhando fora, passa a maior parte do tempo, e a gente quer compensar, a gente se sente culpado de fazer isso, aí a gente quer compensar. Então eu não posso dizer não ao meu filho? Acho melhor repensar isso aí.
transtorno bipolar, transtorno borderline, neurose, psicose, tentativa de suicídio, sinal de alerta. O suicida tem um potencial muito alto de tornar dependente químico. Transtorno de personalidade antissocial, muito difícil de identificar no início, mas é fundamental que seja identificado no início para tratar. Nós estamos falando de sociopatas e psicopatas. Eles têm uma tendência muito grande de se tornar dependente químico. Como eles não têm qualquer tipo de sentimento com relação a um outro ser humano, eles o usam com frequência, se tornam indivíduos extremamente perigosos, principalmente sob o efeito de drogas. Transtorno desafiador opositor é o mesmo transtorno de conduta agressiva do adolescente, só que ocorre na faixa de 8 e 9 anos. Alguns pesquisadores estão achando que isso é a fase inicial, é o sinal de alerta para aquela segunda fase. Se não tratar, ele vai chegar lá, como adolescente, né? Mas isso ainda está em discussão. Fatores de risco para o uso de droga: baixa autoestima, isolamento social, curiosidade, não aceitação de regras sociais, pouca informação sobre drogas. Não se dá informações sobre drogas. O que se diz é: droga mata. Não mata, não. Droga dá prazer. Droga dá um tremendo prazer. Droga é gostoso. O que mata são as consequências do uso dela. E isso demora. Então, quando você diz para um jovem que droga mata, ele diz: pô, eu tenho um colega que está usando maconha, cocaína direto aí há anos e, pô, está vivo. Que informação que você está passando para ele? Nenhuma. Porque ele não associa a informação que você traz com aquilo que você vê no dia a dia. Então, você tem que qualificar a informação que você dá ao jovem, né? Comportamento agressivo, fatores genéticos. Esses fatores genéticos é interessante, né? Porque estão falando de fatores genéticos, mas isso tem uma consonância, porque é aqueles que dizem: pô, se dependente químico vai ter filho que é dependente químico? Isso passa? Se não é contraído, como é que isso passa através do gene? Não é? Fica difícil se você não abordar da maneira da visão espírita. Meu pai é alcoolista. Eu tenho uma deficiência para o álcool. Eu não bebo porque eu não controlo a bebida. Então eu evito ela. Herdei do meu pai? Herdei a parte corporal. Por quê? No momento, isso abordando do ponto de vista espírita, no momento em que eu estava sendo formado, meu perispírito, eu tendo uma bagagem para resgatar, tá? Provavelmente ligado à dependência química, senão eu não estaria aqui, hein? Questão de raciocínio lógico, né? O que eu fiz? Peguei a parte genética danificada do meu pai e coloquei na formação do meu corpo. Aí a gente pode entender o fator genético. Eu construí aquilo porque eu precisava desse teste, eu precisava passar por isso, eu estou em recuperação. Aí a gente pode entender o porquê dos fatores genéticos. Só baseado na ciência, não tem como a gente explicar a importância do fator genético na construção do dependente químico. Fator de risco familiar: falta de envolvimento familiar, ambiente familiar problemático, a família disfuncional, educação familiar frágil, consumo de droga pelos pais ou outros familiares. E aí está principalmente o álcool. Fatores sociais: nós temos baixo envolvimento com estudos, envolvimento em atividades ilícitas, amigos usuários de droga, comportamento inadequado, programa de incentivo ao consumo, preço social para o consumo. Eu fui ao supermercado no carnaval buscar limonete. Vocês conhecem limonete, né? Aquele refrigerantezinho H2O2, limonete, né? Paguei R$ 2,99. Aí, por curiosidade, fui na Gândula pegar uma garrafinha de vodka para dar uma olhada no preço da garrafa, do mesmo tamanho, R$ 2,29. Comprar droga é mais barato do que eu comprar um refrigerante. Olha só, é fácil. O preço da droga é barato, é baixo. Fatores de proteção: elevada autoestima, espiritualidade, extremamente importante, mais adiante eu vou tornar a falar nisso. Crença nas regras sociais estabelecidas. Familiar: bom relacionamento familiar, onde há respeito, a família que funciona. Pais e familiares presentes e participativos. Monitoramento das atividades dos jovens. A gente tem que saber onde eles estão. Alguém sabe onde é que está seu filho agora? Com quem está? O que está fazendo? A gente precisa. Quem é ele está levando para casa? Precisa saber quem é. A gente precisa monitorar. Ah, pai, eu já estou adolescente, eu já tenho idade para decidir. Mora na minha casa, eu sustento, as regras são minhas. Ou você obedece ou escolhe outro caminho.
Hierarquia familiar é fundamental. Isso é importante. Pais ou familiares que transmitem regras claras para os jovens. Isso é fundamental. Eles têm que saber quais são as regras da casa. Pai e mãe decidem, os filhos obedecem. Por quê? Porque eles são os orientadores e os filhos orientando. Não é o contrário. Família não é democracia. Família é uma ditadura do amor, mas é uma ditadura. Não, eu e ela decidiram. Vocês não querem aceitar? Então está aqui, a porta da casa é serpentia da... Ué, come do meu pão, prova do meu cinturão. É isso que tem que valer. Essa hierarquia tem que funcionar. Isso é uma família funcional. Cada um tem sua importância, mas isso tem que ser feito com respeito. É fundamental, mas essa hierarquia tem que existir. Senão ela para de funcionar. Social, comprometimento com a escola, amigos não usuários de droga não envolvidos em atividade, baixa disponibilidade ou oferta de droga, vínculos saudáveis com instituições, escolas, esportes, religiosos. Os particulares aqui têm um problema muito sério, não só aqui, como em outros locais. Porque elas são contratadas para dar instrução aos nossos filhos, mas no momento que elas estão lá, elas têm que ser o guardião dos nossos filhos, e elas não são. Por experiência própria, eu sei que ela não é, que as escolas não são. Porque teve gente na escola que teve conhecimento quando minha filha estava usando droga e não foi capaz de me avisar, nem avisar minha mulher. E nós estávamos presentes na escola constantemente, sabendo que minha filha estava usando droga e não foi avisado. Infelizmente, as escolas olham para os nossos filhos e veem cifrões. Razões espirituais do uso de droga. As causas básicas das evasões humanas e responsabilidades jazem nos conflitos espirituais, transitam pelas expressões do primarismo da razão, ou seja, espíritos inferiores. São espíritos inferiores, por isso eles estão na situação que estão. O desprezo pela vida, a busca do aniquilamento, resultante de filosofias apressadas sem estruturação lógica nem ética, responde pelo progressivo consumo de tóxicos de toda a natureza. Comportamento social modificado e que a gente fica caladinho. Com determinadas minorias, não estou fazendo nenhuma apologia contra as minorias. Quem quiser agir errado, tudo bem, age errado. A gente tem que respeitar a escolha pessoal de cada um. No entanto, essa escolha não pode ser imposta como uma regra para todo mundo. Uma minoria ditando o comportamento de uma maioria, quebrando tradições, compromissos com a ética e a moral, apenas para se tornar parte de um todo tão desequilibrado quanto eles. Amo você, mas não aceito o que você faz de errado. Então, se eu considero algo como natural, eu acho que está tudo bem. Se eu considero que não é natural, eu vou dizer não é natural. Agora, isso não me dá o direito, é lógico, de desrespeitar o indivíduo, atentar contra a sua dignidade ou discriminá-lo, mas não posso deixar que ele me influencie ou influencie a minha família, porque seu comportamento, para mim, é inadequado. Os valores éticos e morais que devem sustentar a sociedade vêm sofrendo aguerrido combate, desestruturando sob os martelos do cinismo e por aí vai, né? Minimizando o significado das ideias de beleza, de artes e da ciência. Ou seja, quando eu levanto e falo contra alguma coisa, porque considero isso errado, eu sou imediatamente patrulhado. Você é fóbico disso, você tem preconceito daquilo, você está discriminando. Minha liberdade de opinar tornou-se um acesso à legalização da ação agressiva contra mim. Porque essa minoria vai cada vez mais alçando degraus da legalidade institucional para impor-se sobre uma maioria. Eu não posso aceitar isso. Então eu continuo falando contra. Seu comportamento não é natural, eu não posso aceitá-lo como tal. Seu comportamento está errado. Não serve para mim nem para minha família, não posso recebê-lo na minha casa. É meu direito, não é? E esse direito é advogado também do Dr. Bezerra de Menezes, que nos traz essas informações. Ele só esqueceu de falar aí o seguinte, né? Que o mal só prevalece porque aqueles que são de bem ficam quietos. Eles gritam, a gente sussurra.
Eles usam o megafone, a gente fala atrás do armário. Estão com vergonha de quê? De defender o que é certo? De ir contra o que está errado? Eu prefiro não ser. Tratamento baseado em evidência. Abstinência completa. Redução de dano não funciona. Você não consegue tratar ninguém se o cérebro dela estiver envolvido com droga. Não dá. Intoxicado não tem condição de você conversar sequer com a pessoa. Então tem que estar fora do uso de droga. Tratamento cognitivo comportamental motivacional. Ou seja, quando o indivíduo diz, eu quero sair dessa vida, é aí que a gente entra. Ele quer mudar. E a gente vai em cima fazendo tudo o que é necessário para motivá-lo nesse sentido. Tratamento integrado multiprofissional, por causa das comorbidades, isso é importante. A gente tem que consultar psiquiatra, psicólogo, terapeuta. Para quê? Para a gente identificar e tratar de acordo, sob controle, as comorbidades que são facilitadoras para o uso de droga. E espiritualidade. Por isso que eu deixei mais, a gente é grifado todas as vezes espiritualidade. Isso é um consenso entre psiquiatras, psicólogos, terapeutas, todas as pessoas que lidam com a recuperação do dependente químico. E a gente sempre fala recuperação não cura, né? Porque é uma doença que não tem cura, é para a vida toda. Uma vez dependente químico, você se torna dependente químico para o resto da vida. Você tem tratamento, tem recuperação, tem controle, mas não tem cura. E a espiritualidade, religar o indivíduo com o seu divino, independente da religiosidade. Não estou falando de religiosidade. Religiosidade é o rótulo que a gente dá à prática da nossa espiritualidade. Nós somos espíritas, outros são católicos, outros são evangélicos, outros são budistas, judeus, hinduístas, o que quer que seja. São agnósticos, são ateus, mas todos têm espiritualidade. E é isso que a gente tem que desenvolver. Por quê? Porque, pelo consenso de quem trata, responde por 60% da recuperação do indivíduo. É a pilastra de sustentação do tratamento, a recuperação da espiritualidade do indivíduo. Restaurar-lhe a capacidade de reconectar-se com o divino interior, qualquer que seja o nome que ele dê a ele, poder superior, Deus, o que quer que seja, prana, o que quer que seja. É importante que ele tenha a noção de que ele é mais do que ele mesmo conhece, que ele é importante para algo que é maior do que ele. Isso faz com que ele sustente toda a caminhada de recuperação. A família tem que ser participativa no tratamento, os grupos de automutuajuda como Amor Exigente, NA, AA são importantes, e principalmente ele tem que reconhecer que não tem cura e manter uma disciplina constante. Isso foi conclusões do primeiro simpósio de dependência química da PUT, do qual eu participei o ano passado. E a família? A codependente. O que é codependência? Um transtorno emocional e comportamental. Não é uma doença, mas pode levar ao desenvolvimento de doença, hipertensão, coronariopatias, depressão. E quem é o codependente? É aquele que vivendo, né, emocionalmente junto com um dependente químico, deixa de viver a própria vida para viver a vida do dependente químico. No intuito de protegê-lo, né, ela faz tudo necessariamente preciso para impedir que aquela situação dele seja exposta. Ferida que está cheia de pus, você não tapa, você abre, lacera, limpa, deixa o sangue escorrer, só assim ela cicatriza. Inconscientemente, na verdade, eles são movidos por vergonha e culpa. Vergonha da situação daquele que é seu ente querido. E o sentimento de culpa errado, achando que é por causa dele, por causa dela, que aquele indivíduo caiu nas drogas. Estágio da codependência, a negação, diz, não, isso é uma fase, está passando por isso, está tendo algumas dificuldades, tudo, nega-se a enxergar que isso já é um problema. Controle. Olha, filho, tudo bem, você está usando droga, você vai usar só em casa, eu vou te ajudar aqui, mas você vai usar só aqui, na sua casa, em lugar nenhum. Tolice, você não consegue isso. Você não consegue barganhar com dependente químico. Ele vai usar em casa, ele vai usar na rua, ele vai usar onde ele tiver acesso à droga, né? E junto com esse controle, ele fica tentando controlar as consequências disso. Ah, bateu o carro, eu vou lá e conserto.
Não, seu filho furtou a minha bolsa. Ele achou que era a minha bolsa. Desculpa, eu estou aqui o dinheiro de volta. Seu filho foi na minha casa e roubou alguma coisa. Quanto é que foi? Eu pago para você. Isso são ações que facilitam que continue usando drogas, porque não deixa que ele assuma as consequências daquilo que ele está fazendo com ele mesmo. Desorganização familiar, perda da hierarquia familiar. O dependente químico passa a controlar toda a família. E ele vai apertando os botões para que todos continuem fazendo aquilo que é necessário para que continue usando drogas. Né? Nessa fase de controle, eles já deveriam estar procurando ajuda, mas não estão, né? Passam por essa. Eles só, quando chegam na parte de exaustão emocional, é que vêm buscar ajuda. É quando houve a desagregação. Os distúrbios de comportamento são tão acentuados. Os outros irmãos, os outros filhos, né, se não compactuam com a atitude do irmão, né, passam a viver uma vida própria. Passam a parar de se relacionar com a família. Não sei aquela história, ó, eu estou precisando disso, aquilo, mas a afetividade começa a escassear. Se eles tiverem idade, eles saem de casa. Se tiverem posses para conseguir viver a vida deles sozinhos, eles saem de casa. Por quê? Porque eles não querem viver mais naquele caos e, ao mesmo tempo, culpam os pais pela atitude do irmão. A maioria das vezes, os maridos, ó, só 15% dos maridos ficam juntos ali na hora. É, homens. Vamos pensar, filho não é feito sozinho, não, é feito a dois, hein? A maioria das vezes, eles, ó, não aguentam, vão viver a própria vida, tchau, e deixam a mãe sozinha, carregando aquela bagagem totalmente desvirtuada, que ela carregou no ventre e continua carregando até hoje. E assim que elas chegam nas nossas salas, depauperadas, exaustas, pedindo ajuda, para fazer alguma coisa que faça com que seu filho mude. E eu digo, olha, seu filho não me interessa. O que me interessa é você que veio buscar ajuda. Você precisa mudar. Seu filho não tem condição de fazer mudar. Isso é a escolha pessoal dele. Você está fazendo uma escolha. Não é como eu falo? É isso. Exatamente isso. Mude você, que seu entorno vai mudar. E essa mudança pode influenciar seu filho a fazer uma escolha melhor. Não é 100% garantida, mas te garanto uma coisa: a vida sua como está vai melhorar. Então, na terapêutica familiar é importante a mudança do ambiente familiar, porque a mudança do contexto exerce uma influência benéfica no dependente químico. Os grupos de autoajuda, nós somos bons nisso, amor exigente. Estamos há 30 anos nessa estrada, hein? A gente é bom nisso pra caramba. Alanon, Naranon. A espiritualidade, muitas delas passam a fazer só o uso do rótulo, né, da religiosidade de tal forma mecanicamente que esquece de resgatar sua própria espiritualidade. É necessário que ela resgate também, que as famílias resgatem a sua espiritualidade. Motivar a família a participar do tratamento do dependente químico, isso é importante, porque ela precisa conhecer toda vez que chega a primeira vez na sala. O que eu digo é: a melhor ferramenta que você tem para lidar com seu filho dependente químico é o conhecimento. Vocês precisam conhecer sobre o que é dependência química, o que são as drogas. Sem isso, vocês estão desarmados. E a divisão de responsabilidades, resgatar o respeito dentro do ambiente familiar. Né? Preciso que cada um faça seu papel. Todos são importantes. Observação: é muito improvável a melhora do dependente químico sem intervenção no ambiente familiar. Isso é um fato. Um dependente químico começa a entrar em recuperação, e só a família não entra em recuperação também quando ele, após a ressocialização, ele retorna para o ambiente familiar. Duas são as possibilidades. Se ele fica no ambiente adoecido, ele vai recair. Se ele percebe que ele vai recair, que aquele ambiente está adoecido, e ele não quer abandonar a sobriedade, ele sai da família. Ele se afasta da família, porque ele entende que a família tornou-se um prejuízo para ele. Tornou-se um fator de perigo. Nas duas possibilidades, todos perdem. A família perde um elemento importante para ela,
E ele perde um elemento importante para a sua vida, que é seu referencial familiar. Então a família precisa se recuperar também. Comunicação agressiva ou violenta não é terapêutica, não adianta. Violência verbal, física, psicológica não funciona. Totalmente contra. E aqui, para encerrar, um lembrete, né? E, inclusive eu peguei isso do Ministério da Saúde, que na verdade é uma divisão de responsabilidade, né? As lideranças religiosas, igrejas, centros espíritas, templos evangélicos, assim como as lideranças de movimentos afins, Amor Exigente, SOS Vida, Instituto Padre Haroldo, Fazenda Esperança, são muitas vezes uma das primeiras fontes de apoio e acolhimento dos problemas vivenciados pelas comunidades no que diz respeito ao uso de álcool e drogas. Isso é uma constatação. E se isso é uma constatação, então eu tenho que cobrar uma atitude de todos aqueles que estão relacionados aqui. Vocês precisam aprender sobre dependência química. Vocês precisam saber, para quando receberem alguém com um problema de dependência química ou de um ente com dependência química, saberem sobre o que vão falar, como falar. Você recebe um dependente químico em síndrome de abstinência e começa a falar, olha, que Maria fez isso, Jesus fez aquilo, ele vai te dar um chute, cair fora e vai pegar a primeira biqueira que tiver e usar a droga. Eu sei por experiência própria. Minha filha caçula, em abstinência, eu agarrada com ela, uma madrugada inteira, passei a noite toda a madrugada, reza daqui, conversa sobre isso, fala do Evangelho. No dia seguinte ela estava recaída, com droga. Por quê? Porque ela não quer escutar isso, ela quer uma razão para não responder ao apelo do cérebro e do corpo, que está pedindo que eles usem droga. E para isso, precisa de alguém que conheça a vivência deles. Alguém que saiba por aquilo que eles estão passando, para falar aquilo que é necessário. O que é, maninho? Está querendo ir na biqueira para cair de boca de novo na sarjeta? Tem que falar a linguagem deles. Se vocês não aprendem, vocês não têm condições de dar um retorno viável para eles. E, por fim, eu trouxe aqui um trecho de uma música interpretada por Diogo Nogueira, Fé em Deus, né? Ele fala da importância de ter a fé em Deus. Isso é fundamental para a gente realizar esse tipo de trabalho e acreditar nesse tipo de trabalho. É a fé que me traz aqui hoje, na esperança de trazer um pouquinho de luz, de conhecimento, esclarecimento a respeito dessa doença que está se transformando, se já não se transformou, numa epidemia aqui no Brasil. A mesma fé que cria a expectativa de que alguém queira se tornar um voluntário, se juntar a nós nesse trabalho. A gente está precisando de ajuda. É a fé em Deus que me faz ir. Toda quinta-feira, no Amor e Caridade, abrir as portas e muitas vezes sozinho, ficar lá e às 9 horas em ponto dizer, como vai você? Na possibilidade de que alguém entre carregando sua bagagem de sofrimento, esperando uma luz que esclareça a escuridão em que ele está, em que ela está. Foi a fé em Deus que, após 4 anos de verdadeiro inferno, junto com minha esposa, acreditando no programa Amor Exigente, eu posso dizer que minha filha caçula encontra-se há 2 anos e meio em recuperação primária, casada, nos deu um filho, um neto lindo, né, Gabriel, e hoje trabalha como terapeuta na comunidade terapêutica do marido, ajudando outras jovens e mulheres que caíram na armadilha da ilusão das drogas. Muito obrigado por todos, a todos, pela paciência e tolerância. Aqui tem os nossos contatos e endereços. Tá? Obrigado. Muito obrigada a você pelas suas palavras com tanta propriedade, com tanta sabedoria.
Porque falar do que se entende é muito diferente do que falar do que só se estuda, né? Então, falar com o coração sempre é diferente. A gente gostaria agora de abrir para as pessoas, para o público, quem quiser fazer alguma pergunta para o Edgar, quem quiser tirar alguma dúvida. É só levantar aqui. Oi, boa noite. Edgar, boa noite. Boa Meu noite. nome é Simone. Eu queria te perguntar uma coisa. Quando você falou sobre a internação, aí logo a seguir, no finalzinho, você falou que o dependente precisa querer. Mas geralmente na fase da internação, isso já aconteceu com meu filho, ele não queria. Então ele internou e retornou. Aí eu queria que você esclarecesse esse ponto aí. Você pode dar a opção pela escolha da internação se ele está na fase de abuso, porque ele ainda tem funcionalidade. Quando ele entra na fase de dependência química, em que nada mais importa a não ser a droga, a única saída é a internação. Tá? E você pode ter acesso à internação voluntária, né? No momento que ele tem aqueles momentos, de repente, de lucidez, como aconteceu com minha filha. Teve uma hora que eu quase tirei ela de lá, ela disse, não pai, eu tenho que ficar aqui. Se eu não ficar aqui, eu vou de volta para a biqueira. É aquele momento que você tem que internar. Você tem internação involuntária. Se ele é menor de idade, você tendo o apoio de profissionais, né, como psiquiatras, que tem que indicar a necessidade de internação, você pode interná-lo. Ou ela é compulsória. Ele cometeu um ilícito, uma ilegalidade, foi preso, o juiz determina, baseado na justiça terapêutica, algo que ainda não funciona realmente aqui no Rio de Janeiro, mas funciona muito bem em São Paulo. A gente já trouxe palestrantes para cá, infelizmente o Ministério Público aqui e a maioria dos advogados não tiveram o menor interesse na palestra, foi um workshop, pagamos para eles estarem aqui, 2 dias e a frequência foi péssima, né? Não há interesse aqui na região. E determinar que, em vez do aprisionamento, ele seja internado. Né? Você vai custear a internação dele e tudo, mas ele determina que ele não vai cumprir a pena dele no internamento prisional, mas sim no internamento hospitalar, né? Numa comunidade terapêutica, numa clínica, aquilo que tiver ao teu alcance. Mas você pode sim, na fase de dependência química, é a única solução. Tá? Na fase do abuso, não, a gente pode acompanhar esse pessoal todo em ambulatório. Então, essa fase que você falou aí foi o que aconteceu. Ele ficou por 3 meses, tá? Foi involuntário, não foi porque cometeu algum ilícito, foi involuntário. E aí depois foi acompanhado, o que eu acho sistema de internação falho, as clínicas que eu já tive referência, enfim. Ele ficou lá, foi acompanhado pelo psiquiatra, psicólogo, todo um trabalho, né? Era menor de idade, por isso que eu consegui a internação involuntária. Né? E com muito custo, e conversando com os profissionais daqui, dali e tal, Ministério Público, e aí consegui. Ficou por 3 meses e o retorno foi imediato, das drogas até hoje. Os dois, né? Eu tenho gêmeos, todo mundo aqui me conhece, sabe, ambos usam a cocaína e a maconha, entendeu? Quer dizer, um usa a cocaína e o outro usa a maconha e a cocaína. A internação por 3 meses é insuficiente. A internação por 3 meses é insuficiente. 3 meses é o tempo necessário para desintoxicar o indivíduo. A internação mínima necessária para começar a fazer o tratamento cognitivo, né, que é o comportamental, é um mínimo de 10 meses. 3 meses é insuficiente para que o indivíduo comece a aceitar um tratamento cognitivo. Pois é. Infelizmente, nós temos muito poucos profissionais na área da psiquiatria que conheçam, não, estou falando a nível de Brasil, que conheçam dependência química, são muito poucos. Mesmo porque a dependência química só vem ganhando espaço na mídia, porque a família começou a gritar, entendeu? Próximo ano nós estamos realizando no Rio de Janeiro o Congresso Nacional e Internacional do Amor Exigente, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Nós temos vários...
Primind é um outro congresso que também vai ocorrer, se não me engano, em novembro agora desse ano. Todos são locais onde você pode adquirir informação, conhecimento a respeito de dependência química e não lidar com o usuário. Mas internação de 3 meses não funciona, só para desintoxicação. Boa noite, doutora Edgar. Uma pergunta e um esclarecimento ao mesmo tempo. Tem alguns anos já que eu também estou no conhecimento dessa luta contra a drogadição. Agora eu estou tentando até entrar mais no processo com o Tadeu, né, que é o nosso amigo, dentro do simpósio e tudo. E uma das coisas que eu acho que é muito pouco esclarecida é essa questão do retorno do drogadito para casa, né? Eu acho que, assim, de tudo que eu já vivenciei na minha vida até hoje, eu percebi que voltar para o mesmo ambiente dificilmente faz com que eles consigam manter essa recuperação, porque você está ali propiciando que ele tenha as mesmas experiências e um drogadito é drogadito para o resto da vida. Ele precisa estar lutando contra isso para o resto da vida. Então, eu acredito que ele precisa de ambientes diferentes e de escolhas diferentes para poderem ser feitas também, não só a escolha dele, mas essa possibilidade no seu entorno. E isso foi uma das coisas que, quando eu tive um marido que voltou em recuperação, foi dita: não adianta ele voltar para o mesmo lugar. Muitas das vezes esse lugar vai ser mais forte do que a vontade dele, porque a vontade de um drogadito é muito pequena para que ele possa se manter naquilo. Ele até fica forte durante um tempo, mas depois disso ele decai. Então, assim, eu não sei se isso é uma regra geral, acredito que não, porque não existe regra geral, mas é uma grande possibilidade de que isso aconteça quando ele volta para o mesmo ambiente. E eu gostaria de saber qual a opinião que o senhor tem quanto a isso. Isso pode acontecer, sim. Tadeu é um cara que é um batalhador, tá? É um cara que faz a diferença, é um grande batalhador nessa luta contra as drogas. A questão não está relacionada ao ambiente, basicamente. É importante que o ambiente familiar seja modificado para que haja uma influenciação benéfica para ele. Mas não adianta mudar o indivíduo de local, a droga vai atrás dele. Não faz diferença. Você tira ele de Cabo Frio, leva ele para Belo Horizonte, a droga vai atrás dele. Eles instintivamente começam a procurar os locais que vão. O problema está nele, no comportamento dele. Ele tem que mudar o comportamento dele. Ele tem que aceitar e acreditar que aquele tipo de vida não serve mais para ele. Ele precisa atingir o fundo do poço. E ao contrário do que todos pensam, o fundo do poço não necessariamente significa o cara ficar na sarjeta, ficar na rua. O fundo do poço é a tomada de consciência, o entendimento dele de que não serve mais para ele esse tipo de vida. Se ele não tomar consciência disso, não há o que se possa fazer, porque eu não posso mudar o indivíduo, eu posso mudar a mim mesmo. Esse poder eu tenho, mas não posso mudar o outro, não posso mudar nenhum dos meus filhos, não posso mudar minha esposa, não posso modificar uma paciente minha, eu não posso modificar você, isso só quem tem esse poder é você. Eu tenho o poder de modificar a mim mesmo, assim como ele só tem poder de modificar ele mesmo. Então, se ele não aceitar isso, se ele não acreditar nisso, você pode colocar ele em Nova York e ele vai usar drogas. Edgar, tá? Eu me lembrando do meio das coisas que você falou, me lembrei de uma outra esclarecimento seu, uma outra palestra que você fez, e me ocorreu aquela lembrança que diz que no inferno, segundo Dante, estava escrito no pórtico de entrada, né? Você que entra deixa toda a esperança aqui fora. No que diz respeito à família, tem que ser realista e deixar toda a esperança de que o membro que é drogadito, que ele ama, que ele não mente, que ele só mente, que ele manipula e que eles tentam se apegar ao que o indivíduo foi, ignorando o que ele é no momento. Essa tomada de consciência da família deve ser extremamente dolorosa, mas é necessária, porque mentir e manipular faz parte do jogo deles, não é fato? Mentira, manipulação, dissimulação são características do dependente químico que ele não perde, mesmo recuperando. Isso é uma coisa que a família tem que conviver para o resto da vida. Eu convivo com isso o resto da minha vida. Mesmo minha filha estando recuperada, eu penso 2 vezes no que ela diz. O que está por trás disso? Eu tenho que ficar pensando assim. Por quê? Porque faz parte do comportamento dela. Mentira, dissimulação e manipulação. Isso faz parte da carência. A família tem que ter consciência disso. E depois é o seguinte,
vai existir o indivíduo antes do uso da droga, o indivíduo na ativa usando droga e o indivíduo recuperado. 3 pessoas diferentes. Não espere reconhecer no recuperado aquela criança que você embalou. Não será aquela. Também não será aquele dependente químico que estava na ativa. É outra pessoa. Aquela criança que você conheceu, aquele dependente químico na ativa que você conheceu é diferente daquele que entra em recuperação. Ele precisa ser diferente. Então você tem que se preparar para conhecer uma nova pessoa. E você tem que se transformar numa nova pessoa. Eu gostaria... Falou? Tá, né? Eu gostaria só de, não é perguntar, é fazer uma constatação, que quando a família não muda, o dependente não vai mudar. Eu faço parte do AE com o Edgar, né, há 4 anos. Eu fui uma dependente química tardiamente. Eu experimentei droga pela primeira vez aos 38 anos de idade. Eu não cheguei a cair na sarjeta porque já era formada, já era advogada, já tinha escritório, tinha uma história no município. Quem é daqui de Cabo Frio já me viu muitas vezes. Mas aí eu passei a viver em função da cocaína, né? Tudo que eu fazia, eu tinha que ter a cocaína do lado. E nesse meio tempo, meu pai morreu, minha mãe morreu. Essa história de que a gente perde o amor é uma verdade. Eu não chorei a morte do meu pai nem da minha mãe do jeito que eu choraria hoje. Eu tomava conta deles, morava com eles, mas eu não era aquela pessoa mais. E a minha irmã não conhecia amor exigente, não conhecia nada de droga, porque nunca bebeu, a única coisa que fez foi fumar cigarro Hollywood, mas nunca fez nada disso. Mas ela teve uma sacação, eu acho até espiritual. Um dia ela chegou lá em casa e disse assim: eu sei o que você faz, sei o que você está fazendo, se você não mudar, esquece de mim. Se adoecer, vai morrer sozinha no hospital, se for presa, vai morrer sozinha na penitenciária. Ou você muda ou esquece. Eu aluguei a minha casa, fui morar 1 ano na casa dela. Quer dizer, eu mudei de ambiente, sim, precisava. Porque eu morava sozinha, a droga batia na minha porta todos os dias. Porque não pense vocês que a gente precisa ir na boca comprar, não. Quem tem dinheiro, quem tem uma posição, eles vão na casa da gente de carro e vende. Em Cabo Frio. Estou falando do Rio de Janeiro, não. São pessoas que vocês nem podem calcular que fazem tráfico aqui. Agora eu não sei mais, graças a Deus. E, não sei mais não quero saber. E essa coisa de ser outra pessoa, lá no Amor Exigente eu digo que eu sou 2 pessoas. É uma Sônia Maria do Vale Herboules, que está lá, e atualmente eu voltei a ser Sônia Maria de Souza Vale. Mas não a Sônia Maria de Souza Vale antes da droga, é uma outra pessoa. É uma terceira pessoa, muito melhor. Agora, eu acho que a gente, quando passa por isso, seja a família, seja a pessoa que usou droga, ela tem por obrigação ajudar as pessoas a não entrarem nisso. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu experimentei. O dia, a hora e a sensação que eu tive. Eu levei 20 anos brincando disso. Brincando não, né? Me acabando com isso. Então, não adianta a gente internar um filho. É preciso que quando ele volte, a gente esteja diferente também. Não é só ele que vai vir limpo, não. A gente tem que estar limpo da dependência que ele botou na gente. Eu acho o Amor Exigente, atualmente, das coisas com que eu lido, o movimento que dá esperança de melhora de drogadição. Porque se a família não mudar, ele não vai mudar. Sônia, explica só um pouquinho o que é o amor exigente, que me perguntaram ali. O que é o amor exigente? Explicou? Uhum. O Amor Exigente é uma organização não governamental, um grupo de auto-mútua-ajuda, basicamente formado por famílias de dependentes químicos, que encontraram entre si meios de se recuperar dos danos provocados do dependente químico e, ao mesmo tempo, ampliar uma jornada de recuperação para esses dependentes através da mudança comportamental da família. O que a gente faz é resgatar a harmonia familiar, a harmonia do indivíduo.
Por isso que a gente diz que me importa só quem vai na sala. Quem não vai na sala não me importa, porque aquele que vai na sala veio buscar ajuda. Aquele que veio até o amor exigente é que precisa de atenção. Chegou à conclusão de que precisa de uma atenção. E o que a gente faz não é um tratamento, é uma troca de experiência. Lá não tem terapeuta, não tem médico, não tem psicólogo, não tem nada disso. Tem pessoas que vivenciaram um drama e que trocam a experiência de como se recuperaram desse drama. Não é? Então é importante, né, que a gente saiba que a mudança nossa pessoal vai estar inserida nela uma mudança de quem lida conosco. Porque ao nós nos modificarmos, nós vamos estar influenciando beneficamente o outro. E ele vai ter duas opções. Ou se aquela influência para ele é desagradável, aquela harmonia que nós encontramos tornou-se desagradável, ele vai se afastar. Ou se tornou algo que é atraente, ele vai querer saber por que você está modificado e vai querer se modificar também. É importante, quando o dependente químico retorna, que ele saiba dos limites. Minha filha, uma vez que ela quis sair, eu determinei uma hora para ela retornar em casa. E eu disse, se até determinada hora você não chegar em casa, a porta vai estar trancada. Você vai ter que dormir do lado de fora, porque eu só vou levantar na hora de comprar pão. E assim foi. E eu fui dormir tranquilo. Botei a cabeça no travesseiro e dormi, porque eu sabia que o que eu estava fazendo era o certo para ela. Precisava, porque ela não pode, ela não tem o direito de perturbar meu sono, ela não tem esse direito de tirar minha tranquilidade. Ela dormiu na escadaria do prédio e esperou até a hora de eu ir buscar pão para poder entrar em casa. O amor exigente, ele existe há mais de 30 anos no Brasil. Foi uma iniciativa baseada numa experiência norte-americana que o padre Harold Ramos, da Igreja Católica, padre jesuíta, trouxe para o Brasil e junto com Dona Mara Menezes criaram um programa de mudança comportamental com 12 princípios básicos, né? E são esses princípios trabalhados todo mês, correspondendo a cada princípio um mês, né? O princípio de janeiro, o mês de janeiro é o princípio 1, que é o princípio do raízes culturais, né? Que é o identificador, né? O segundo princípio humanizador. A gente tem que entender que a gente é gente, nós não somos super-heróis, a gente erra, a gente tem que reconhecer que a gente erra e procurar corrigir o erro, porque como diz Cortella, né? O erro existe não para ser punido, mas para ser corrigido, né? Porque o ser humano não aprende com o erro, o ser humano aprende com a correção do erro. E por aí vai. A gente tem um princípio desse mês, que é o princípio protetor, né? Os recursos são limitados, então nós temos que estabelecer limites emocionais, limites financeiros, limites físicos, senão a gente adoece. E aí sim, são 12 princípios. Quem quiser conhecer mais, a gente está lá toda quinta-feira no Amor e Caridade, às 9 horas, abrindo a reunião. E na paróquia de São Cristóvão, o grupo Renovação, no Amor e Caridade funciona o grupo Horizonte Esperança. Na paróquia de São Cristóvão, o grupo Renovação, toda quarta-feira, 19 horas às 21 horas. A gente está no avançado da hora, vão ser 2 perguntas, por favor, curtas, porque a gente tem que encerrar. Eu queria saber do senhor que o Santo Agostinho é um ícone do espiritismo, mas quando ele encarnou como Santo Agostinho, ele bebia muito. Eu queria saber a sua opinião de como ele se recuperou. A espiritualidade provavelmente foi uma força muito grande para ele, né? E levando em consideração a mediunidade que ele tinha, provavelmente ele teve auxílio nesse ponto. A gente só pode especular, eu não posso te dar uma certeza, inclusive porque não há documentação que fale a respeito disso, né? Então, a respeito da questão dele desenvolver uma doença alcoolítica, provavelmente ele já trazia, né? O André Luiz fala nisso, né, em outro das suas obras, a respeito do que a gente traz hoje em dia, a bagagem que a gente está carregando. Por isso que a gente costuma dizer, mesmo que a família trabalhe funcionalmente, corretamente para a criação de um filho, a gente não pode esquecer a bagagem que ele traz. Chega um momento que aquela bagagem, em sendo mais forte, por melhor que sejam os nossos esforços, né, no sentido de dar a ele a melhor orientação possível, mostrar um caminho mais justo, mais correto, tá? Eles insistem em trilhar um caminho errado. Por quê?
porque a bagagem que eles trazem ainda é muito prevalente com relação ao que ele está passando naquele momento. Então ele vai entrar numa espiral de descendente e vai errar, né? Mas faz parte do aprendizado, né? A misericórdia divina está aí com as reencarnações, depende da escolha de cada um. Quanto tempo a gente vai levar na recuperação? Né? Você está vendo aí que eu ainda estou em tratamento? Boa noite. Doutor Edgar, boa noite. Boa noite. Lima. Primeiramente, agradecer pelas reflexões aproadas aos nossos conhecimentos. Nós gostaríamos de saber, doutor Edgar, se o uso dessas drogas pode levar ao entorpecimento dos neurônios. Se assim é, quais seriam as consequências? Obrigado. Eu já falei das consequências aqui, né? A destruição neuronal, ela é uma constante, principalmente no uso da maconha. A destruição de tecido cerebral, tá? Há uma diminuição do cérebro por perda dessas células, tá? Então o indivíduo perde a capacidade ou diminui sua capacidade de processar informações, adquirir conhecimentos, né? Ele desenvolve amnésia, alucinações, pode levar à esquizofrenia, né? Então danos cerebrais são, hoje em dia a gente sabe cientificamente, são comprovados em decorrência do uso de drogas. Gostaria de agradecer ao Dr. Edgar, né? E toda reunião espírita, nós temos os encarnados e os desencarnados. E os desencarnados, eles estudam junto conosco. Eu daqui ouvindo o estudo do Dr. Edgar, eu me lembrei muito da parábola do filho pródigo. Aquele que pediu ao pai que lhe desse a parte dele, que ele queria correr o mundo, que ele queria conhecer a felicidade do mundo. E quando ele retorna, mesmo tendo cometido seus erros, ele é recebido pelo seu pai com uma festa. O mestre Jesus, ele falava da responsabilidade do pai e da mãe diante daquele espírito que ele recebe. E por mais forte que tenham sido as palavras hoje que o Dr. Edgar nos trouxe, só quem trabalha com o dependente químico, ou a família do dependente químico, ou o próprio dependente químico, sabe o quanto que é muito mais duro do que as palavras que nós ouvimos aqui. É difícil entender o que leva um outro ser a se autodestruir para ter um instante de felicidade. Mas eu me lembrava, Dr. Edgar, exatamente disso, que o papel dos pais estará sempre lá naquele lugar de receber aquele espírito novamente e educar aquele espírito e ter força para ir para além do desejo daquele espírito do seu processo de autodestruição. Então a espiritualidade sempre nos lembra que nós estamos lidando com um espírito que tem muitas vidas já vividas e traz consigo uma bagagem por vezes muito difícil. Quer se entorpecer para fugir de tanta coisa, quer ser feliz porque não consegue encarar uma realidade. Então é duro ouvir, é difícil adotar uma postura, é difícil dizer um não, é difícil falar para o outro, ou aceitar que o outro já não é mais aquele que foi embalado um dia, mas aquele espírito é o mesmo espírito que você recebeu. Ele apenas está com modificações no seu desejo ou quer seguir desejos antigos, e você ali está. Então, somos espíritas, né, doutora Edgar? Temos esse olhar. O Mestre Jesus já nos dizia, em algum momento, esse filho vai voltar. Em algum momento, você vai ter que recebê-lo. E como será que vai ser entendido por nós o que significa festa? É aceitá-lo e dizer tudo bem? Ou é aceitá-lo e dizer, existem outras formas de caminhar? Mas quem conduz sou eu, não é você. Então eu fiquei a ouvir, né, e penso que os espíritos presentes, tanto nós encarnados como desencarnados, devemos estar pensando sim, qual é a postura que eu devo adotar diante de tantas coisas, né? E que bom que existe o Dr. Edgar Tadeu, que também é um grande amigo,
uma pessoa muito bacana, e tantos outros. Aqui na casa nós não temos um trabalho com a dependência química. Aqui na casa nós temos o grupo de dependências e compulsões, que abrange, né, todas as dependências e todas as compulsões. Porque a clínica da dependência e compulsão, como o doutor Edgar disse, tem que se instruir, tem que aprender, tem que saber como lidar. Porque senão corremos o risco de não ajudar o outro a sair, mas talvez perpetuá-lo dentro de um problema que ali se está. E tudo que é falado a um espírito encarnado é a grande bagagem que ele lá levar para o mundo espiritual. O grande amor que dermos a esse espírito é o que ele vai levar para o mundo espiritual. E os desencarnados presentes, que eles saibam que o grande amor que terá ao chegar aqui é o que irá ajudá-los também a deixar aquela memória que ele traz. Então, muito obrigado, doutora Edgar, por trazer não somente os seus estudos, como também a sua luta em vencer essas dificuldades. É a volta do filho pródigo para dentro do nosso lar. Bom, a gente mais uma vez gostaria de agradecer em nome da AME Lagos, agradecer pessoalmente também. Sou irmã de um dependente químico. Esse fim de semana foi um fim de semana difícil, minha mãe está muito sofrida e é realmente uma situação muito complicada, mas vou ratificar as palavras da Dirce. Nós somos espíritos e muitos de nós, ou a grande maioria de nós, pode ser que seja a primeira vez que nós estamos encontrando a dependência como um problema no nosso processo evolutivo. Porque sempre as drogas lícitas e ilícitas, que hoje nós chamamos de lícitas e ilícitas, há algum tempo atrás elas eram muito lícitas. Então usávamos sem nenhuma dificuldade, ou sem nenhuma culpa, ou sem entender direito quais eram as consequências que essas drogas causariam a este corpo que carregávamos. Então, muitos desses companheiros que hoje utilizam a droga, que trazem essa marca, estão enfrentando pela primeira vez o momento da recuperação ou do pensamento que aquilo não é tão bom. Então, o que hoje a gente, depois de muitas entradas em hospitais psiquiátricos com meu irmão, depois de muitas terapias de grupo, fazendo o papel da família, o que a gente entende é que muitos desses espíritos não se recuperarão nessa encarnação. Assim como meu irmão não vai se recuperar nessa encarnação. Vocês devem achar assim, como é que você pode saber disso? A gente sabe. Mas o choque de amor que ele recebe, e o amor da família, e o amparo, isso com certeza vai estar marcado no coração de cada espírito, recuperado ou não. Porque muitas vezes o que eles precisam é de amor. O amor que limita, o amor que educa, mas o amor. Né? Então é isso que nós temos que enxergar, que somos espíritos imortais. E que se ele vai precisar de outra encarnação, nós estaremos a postos. Estou aqui de novo, vou te receber de novo. Pode ser que não seja como irmã, pode ser que seja como mãe, como tia, como o que for. Mas nós estaremos aqui novamente porque nós te amamos. E essa com certeza, eu acho que deve ser a nossa meta na encarnação. É fazê-los entender que o amor é a única coisa que vai curar as feridas. Né? Então, agradecidos ao Edgar, nós vamos fazer as nossas preces para encerrarmos pelo adiantado da hora, buscando a nossa paz, buscando a harmonia dentro dos nossos corações, agradecendo em primeiro lugar a Deus pela oportunidade da encarnação, de estarmos mães, pais, irmãos, por estarmos juntos aos nossos queridos amados, por podermos hoje dizer que nós já fazemos a diferença na vida deles. Nos envolve, Senhor, nos dando força, nos dando determinação, nos dando resignação e, quem sabe, até um pouco de paciência para entender a luta que cada um traz dentro de si.
Pedimos também, Senhor, que ampare a todos aqueles que hoje fazem a diferença nesse planeta, resgatando almas sofridas, encarnadas e desencarnadas. Trabalho árduo, difícil, mas o trabalho que já mostra o quanto que nós somos capazes de amar. Agradecemos pela casa que nos recebe, pelas casas espíritas da nossa região, que nos recebem e que abrem as portas para tantos trabalhos bonitos que aqui são realizados. Assim também como a tantas outras casas religiosas. Envolve, Senhor, a todos aqueles que estão hoje nesse caminho do amparo, do ajudar. Que durante o período da noite nós estejamos novamente juntos, conversando, discutindo e, acima de tudo, Senhor, junto com seus enviados, aprendendo a amar. Envolve os nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes, aqueles que não puderam estar aqui. Envolve os desencarnados, que sofrem hoje também pelas dificuldades que encontram. E assim, Jesus, com o nosso coração repleto de alegria, por sabermos que somos espíritos imortais e que somos fadados à felicidade, é que nós pedimos a Ti, Jesus, mas acima de tudo a Deus, a permissão de encerrarmos da nossa parte os estudos da AME Lagos nessa casa. Graças a Deus.